céu escuro, nuvens de gafanhotos, a peste voltando, ameba comedora de cérebro. Afinal das contas, o que está acontecendo com o mundo? Será o apocalipse? Primeiro, eu acho importante explicar que essa não é a primeira vez que a gente está tendo eventos mirabolantes acontecendo no mundo. A gente teve em 2011, por exemplo, um monte de peixe aparecendo morto no litoral de São Paulo, os pássaros morrendo lá nos Estados Unidos, e tudo as pessoas associaram ao quê? Ao calendário Maia, que, como estava acontecendo em 2011, em 2012 viria o fim do mundo. Mas se você já viveu um pouco nesse planeta, você sabe que existem vários fins do mundo, e a gente já sobreviveu a alguns. Então, de onde que vem isso? Qual que é a origem? Eu achei legal a temática para a gente tratar de alguns assuntos que eu acho pertinente. Existe um fenômeno que é muito utilizado pelo pessoal da evolução. É o fenômeno da mente descontínua. Ele é utilizado para mostrar como o nosso cérebro tem dificuldade em entender ou coisas muito pequenas ou muito grandes, como espaço, por exemplo, ou processos. Se você coloca, por exemplo, uma imagem da origem com uma imagem da espécie hoje, você tem dificuldade para entender como que ela evoluiu até chegar àquilo se você não colocar intermediários. E isso também acontece em outros processos, como por exemplo na maioridade. Você não sabe dizer ao certo quando que um menino se torna um homem. Por isso a gente tem a técnica de escolher uma data, um dia. Pode ser os 18 anos, ou cada cultura determina quando que esse garoto está se tornando um homem. E a cidade é determinada para a gente poder entender esse processo. É óbvio que, além dessa questão da idade determinada por lei, a sociedade passa a fazer certa pressão nesse indivíduo para ele amadurecer com a qualidade. Só que aí são uns 500 e a gente pode tratar, sei lá, em outro vídeo falando sobre maioridade penal, que o assunto é outro. O que eu quero falar é que o ser humano ele tem necessidade de saber. A gente sente que a gente precisa ter uma forma de explicar as coisas que acontecem no mundo. Por isso, mesmo sem entender os processos, a gente caça explicações. Aqui a gente começa a entender, por exemplo, como que os gregos antigos acreditavam que Poseidon controlava os mares, ou que Zeus provocava as tempestades. Eles não tinham ainda a capacidade para compreender como acontecia aquele fenômeno. Como que se dava a chuva, a tempestade. Então, por não ter algo para associar aquilo, eles inventaram a mitologia, os deuses, as explicações para o fenômeno. Também foi na Grécia, por exemplo, que você tem a origem dos primeiros filósofos. Aqueles que vão tratar muito da questão da natureza, de tentar achar um elemento essencial, um elemento inicial. Alguns vão falar que é água, outros vão aplicar outros elementos, porque eles queriam entender a natureza não através dos mitos, mas tentar começar a entender aqueles fenômenos, aqueles processos. E dali daria origem futuramente a matemática, a física e as demais ciências. Essa seria a origem de você tentar compreender o mundo sem ser através de uma explicação mitológica para aquele processo, mas realmente tentar compreender ele. Essa habilidade de tentar entender os processos não é o natural da mente humana. O natural da mente humana é tentar colocar tudo dentro de um padrão específico. Por exemplo, você sabe reconhecer um cachorro porque com o passar do tempo você foi associando a imagem do cachorro àquele padrão. Então você sabe diferenciar um cachorro de um gato. Assim como, por exemplo, a gente tem vários casos de pessoas vendo rostos onde não existem rostos. Porque a mente humana associa aquela, sei lá, o olho, a boca, aquele mínimo a um rosto. Então ele coloca dentro da mesma caixinha. E aqui você tem um risco das falsas associações. Um exemplo disso é o caso de quando a gente estava tendo a febre amarela no Brasil, que é causada pelo mosquito. Mas muita gente não sabia disso e pensava que o contágio era transmitido, sei lá, por você estar em contato com a roupa utilizada por alguém contaminado ou encostar em alguém contaminado. Eles pensavam que assim você pegava a doença, porque não sabiam do processo, que era através do mosquito. Por isso Oswaldo Montenegro... Nope. Outro Oswaldo. Por isso, o Oswaldo Cruz na época era tão contrário àquela política de você queimar os colchões das pessoas contaminadas, pois ele estava aplicando políticas para combater os insetos. Só que se ao mesmo tempo as pessoas continuassem a queimando os colchões, eles iam associar o mosquito, o fim da doença, aos colchões queimados, e não às políticas públicas que combateram o mosquito e a proliferação dele. Por isso
que a gente tem que tomar cuidado com as associações falsas que a gente faz, principalmente quando é uma questão de desespero relacionada à saúde, porque a gente pode acabar buscando uma solução que não é factível, que não é verdadeira. A gente pode colocar como exemplos o uso da cloroquina ser um remédio que nenhum teste apresenta como cura, mas as pessoas insistem nisso, pois querem uma solução, ou as pessoas nos Estados Unidos bebendo produtos de limpeza. Algumas pessoas podem classificar o pessoal nos Estados Unidos bebendo produtos de limpeza como loucura. Só que a gente tem que entender que, quando você passa a compreender como a mente humana funciona, torna mais compreensível por que eles fizeram aquilo. Tem um livro chamado Super Previsões. O que ele fez foi pegar várias pessoas, além de pessoas comuns ou jornalistas, que são pessoas que normalmente no trabalho tentam fazer previsões sobre o que vai acontecer com base em evidências ou expertise, a experiência deles no ramo. O que ele percebeu é que aquelas pessoas que tinham mais chance de errarem na previsão eram aquelas que tinham um alinhamento ideológico forte. Você pode falar, por exemplo, que uma pessoa negativista tende a achar que o mundo vai acabar muito mais do que uma pessoa mais realista. Assim como uma pessoa que tem um viés mais à esquerda ou à direita, extremista, tende a ter sua previsão do futuro muito desregular, pois ele acredita muito naquele viés, ele é cegado a só pegar os padrões que concordam, o tal viés de confirmação. Para combater isso, o livro aponta que as pessoas que têm a maior facilidade em preverem o futuro ou de preverem os próximos acontecimentos e melhor compreenderem, enfim, os melhores estrategistas, são aqueles que têm a capacidade de decompor o problema maior em problemas menores e analisarem de forma pragmática. Ao que a gente pegar a mente descontínua, faz totalmente sentido, que agora nós estamos entendendo o processo, e não só tentando rotular tudo dentro da mesma caixa. Você pode colocar, por exemplo, que os pássaros lá nos Estados Unidos em 2011 morreram por causa dos fogos de artifício, que acertaram eles ou atrapalharam o voo, enfim. E você também pode lembrar que a peste negra, mesmo tendo acontecido principalmente durante a Idade Média, não foi um evento só, uma grande pandemia. Tiveram várias ondas e casos isolados, e que é algo comum até hoje em dia, principalmente pelo contato com roedores, já que a pulga do roedor é que transmite a doença. E que esse caso que aconteceu agora, da peste voltando, é só um caso isolado que sempre acontece de vez em quando, mas como o mundo inteiro já está preocupado com a questão da saúde, a gente deu mais atenção dessa vez. Mas então, como que está a questão da educação no Brasil? Para a gente poder avaliar esses processos e não cometer esses erros. Para a gente ter uma ideia, eu peguei algumas pesquisas que foram feitas recentemente. Em 2018, o INAF, que é o Indicador de Analfabetismo Funcional, registrou que de cada 10 pessoas, 3 são analfabetos funcionais, com dificuldades em interpretar texto, reconhecer ironia fazer operações matemáticas simples. Fora isso, entre final de 2019 e início de 2020, teve os dados do PISA, um teste mundial, onde o Brasil teve uma posição vergonhosa. Ele avaliava tanto a questão do nosso entendimento de ciência, de matemática e de interpretação de texto. Em matemática, de 79 países que foram testados, o Brasil ficou na posição 70. Em interpretação de textos, quase 50% tinha dificuldade em entender textos simples ou frases, fora do sentido padrão, fora do sentido literal, na verdade. Outras pesquisas mostram que 62% dos brasileiros não conseguem identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. E é evidente que nessa quarentena, o nosso sistema de educação vai piorar. A gente vai ter alunos em EAD, a gente vai ter evasão escolar, dificuldades, mas a gente tem que tentar de alguma forma melhorar a educação brasileira. E como a gente pode fazer isso com tantas situações entre sai de ministro, esses vários escândalos na educação? A gente precisa melhorar a educação nacional. A gente precisa incentivar brasileiros que estão buscando soluções para o Covid, que estão tentando entender o genoma do vírus, do que simplesmente buscar pessoas que vão escrever fanfics fictícios sobre ciência na internet, ou que vão recomendar um chazinho ou alguma cura mágica para curar Covid, ou qualquer outra doença. Porque, querendo ou não, depois de sair daqui a gente vai precisar ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento científico para melhorar o país. Porque a gente está indo pro fosso por causa das doenças. A quarentena, toda a situação está dificultando os países. E a gente vai precisar da educação para melhorar na frente, para entender os processos e buscar melhoria, e não ficar atrasado no passado. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal. A gente está fazendo vídeo toda quarta-feira.
Então sempre vai ter uma coisa nova por aqui. E, se gostou da minha avaliação, eu também faço um texto todo mês para a Agência Jovem. Vou colocar o link aqui, onde você vai poder ler os textos que eu escrevo por lá. Ou só esperar um outro vídeo sair aqui na próxima quarta. Obrigado por ter assistido. Porque com o passar do tempo... Monte,